Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar de um assunto específico, a alta performance para a área jurídica. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Alan Sato, que é advogado e coach. Seja muito bem-vindo. César, obrigado, boa noite e agradeço a oportunidade, espero poder contribuir com vocês aí. Na verdade, nós é que agradecemos a sua presença, sempre tentando ilustrar, na verdade, passando muitas informações para o nosso telespectador. Não é o primeiro programa que temos a honra de recebê-lo aqui. Sem dúvida, então, nós é que agradecemos aí essas palavras que seguirão no nosso programa. E já indo direto ao assunto, como eu disse agora há pouco, alta performance, hoje, para esclarecer para o nosso telespectador, nós vamos falar de um assunto um tanto quanto mais específico, porque é alta performance para a área jurídica. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que é que tem de importante em relação à alta performance, especificamente em relação à área jurídica? Bom, César, essa é uma ótima pergunta. Primeiro, falar um pouco sobre alta performance, né? Alta performance é a capacidade que você tem de extrair o seu melhor, o melhor de si próprio e também o melhor da sua equipe, da sua empresa, para gerar resultados diferenciados. Então, alta performance significa gastar menos e gerar mais resultados, né? Uma coisa interessante é que muitas pessoas acreditam que alta performance é trabalhar mais. E ela não é necessariamente isso. Alta performance é você ser garantidor de resultados com a aplicação de técnicas, de melhorias de performance durante as suas próprias rotinas de trabalho, né? Então, é uma capacitação, isso pode ser aprendido, né? Se a gente for pensar em termos de contexto do mercado, contexto do país, certamente o nosso país já viveu no passado momentos melhores econômico e financeiramente falando do que vive hoje, né? Então, hoje, recursos financeiros estão mais escassos, estão mais restritos e a ambição dos clientes também está mais restrita, né? Os clientes estão menos ambiciosos em relação àquilo que eles podem investir. Então, é muito importante trabalhar em alta performance para você garantir resultados expressivos, não só para você, mas também para o seu cliente, que é quem vai tornar o seu negócio mais duradouro. Interessantíssimo. E falando nessa questão da alta performance, como muito bem explicado agora há pouco, dizendo aí que nós temos na realidade nós estamos vivendo uma questão financeira, econômica no país extremamente complexa. Então eu te pergunto também, existe um público específico? Quem pode ser beneficiado com essa questão da alta performance? Bom, primeiro, quando a gente fala de alta performance, nós estamos nos referindo a um público muito específico da área jurídica, que são os advogados, né? Então, primeiramente os advogados. Agora, advogados autônomos, escritórios de advocacia de qualquer porte, desde os menores até os maiores, e áreas ou departamentos jurídicos de empresas também podem ser beneficiados. Juntamente com isso, não são só os advogados, existe um corpo, geralmente administrativo, que acompanha, e esse corpo também pode fazer parte desse programa. Agora, isso porque não faz sentido, né, ter advogados em alta performance e o corpo administrativo numa performance desigual, né? É necessário que a performance do corpo administrativo também dê suporte aos advogados que estão na ponta do negócio, estão gerando resultados, estão aplicando técnicas. Pelo que eu visualizo aí, essa questão da alta performance, ela é extremamente específica, esse programa é muito específico, e dentro dessa especificidade, dessa questão da alta performance, por que existe essa dedicação, por que ela é dedicada para a área jurídica especificamente? Isso é interessante, porque alta performance ela é interessante para o negócio em geral, né? Então, a área jurídica ela também pode se valer da alta performance para gerar resultados diferenciados. Acontece que também a gente não pode descartar o ambiente da área jurídica. Quando nós vamos falar, por exemplo, de questões contenciosas, geralmente o tempo da duração dos processos judiciais, eles não correspondem à ansiedade, às expectativas dos clientes. Esse é um dos fatores, né? Outro fator interessante também, peculiar da área jurídica, é que em empresas, muitas vezes quando a gente vai avaliar a performance de das áreas, departamentos jurídicos, é difícil até encontrar indicadores que comprovem realmente um bom desempenho dessas áreas. Então, existem algumas características que são peculiares do ambiente jurídico, que merecem uma atenção dedicada no momento que a gente vai aplicar técnicas aqui de alta performance. Outra questão aí. Eu penso nas abordagens que devem ser feitas quando de um programa de alta performance voltado especificamente para a jurídica, ou seja,
Você aborda ali a questão de ampliação de clientela, você aborda uma questão de alinhamento de pensamento entre sócios, vocês abordam uma questão que diz respeito a, vamos dizer assim, de forma simples para o nosso telespectador, todo mundo falar a mesma língua ali dentro daquele negócio, dentro daquele escritório, seja lá o que for, ou seja, quais são as abordagens que se faz dentro de um programa aí de alta performance? César, hoje em dia, até pela nossa experiência pela Behave, né, nós temos atendido muitos clientes e quando a gente passa isso para o ambiente jurídico, algumas coisas se tornam essenciais, além dos programas customizados que são feitos aí especialmente para alguns clientes, né? Então, por exemplo, essenciais seria tratativa com clientes, né, ampliação da carteira de clientes. Eu acho que todo advogado, mesmo que atue de forma autônoma ou em conjunto, ele pense em ampliar sua carteira de clientes, né? E ainda falando do ambiente de escritório de advocacia, planejamento estratégico, que é algo incomum ainda hoje em escritórios de advocacia, né? Não se fala muito em planejamento estratégico, mas quem planeja realmente sai na frente, né? Outras questões importantes, por exemplo, são alinhamento entre sócios, que de fato nós fazemos. Muitas vezes os sócios têm dificuldade em se alinhar e esse tempo até a tomada da decisão ele é fatal para o negócio jurídico, né? Outras questões também, como por exemplo, coaching para advogados, gestão de tempo, enfim, pesquisa de clima, que são pouco usuais ainda hoje para escritórios, mas que podem fazer muita diferença. Quando você conhece o clima interno do seu ambiente de trabalho, você consegue implementar com mais exatidão, você consegue ser mais assertivo na tomada de decisão em relação aos colaboradores, aos profissionais que estão atuando. Isso traz maior satisfação, melhor desempenho. Entendi. Outra situação aí também, você falou de uma questão que é muito interessante, né? Ou seja, você disse sobre a questão dentro dessas abordagens que é a carteira de clientes, né? Ampliação de carteira de clientes. Não só, penso eu, o advogado, mas como um comerciante, seja lá quem for. Hoje se busca muito aí clientes. Você sobrevive de um negócio mediante a sua clientela. Você não é empresário sem cliente, você não consegue ser comerciante sem ter cliente, você não consegue ser advogado sem ter cliente. Em síntese, hoje o cliente é um patrimônio de todo aquele que quer ser um investidor, que quer ser um empreendedor. E aí vem a questão, como funciona essa questão dessa abordagem da ampliação de clientes? A questão de ampliação da carteira de clientes, ela é essencial para o negócio, né? É uma arte, né? Certamente, saber abordar o cliente, buscar o cliente é uma arte, né? Geralmente a gente fica refém daqueles que nos procuram, né? Agora, saber abordar o cliente é uma arte que não se aprende na graduação. Então, geralmente, durante a faculdade, nós damos muito valor às questões técnicas de direito e pouco valor a outras questões que são importantes para o negócio, né? Como, por exemplo, a venda, né? Existem muitos advogados bons tecnicamente, mas que se vendem muito pouco, né? E quando a gente fala de venda, né, eu digo para você que nós estamos nos vendendo a todo instante. Então, se eu resolvo ficar quieto, ficar passivo diante do mercado de potenciais clientes, o mercado está me enxergando assim, né? A todo tempo eu estou me vendendo, né? Acontece que se eu tiver mais habilidade, se eu for mais capacitado para vender, eu vou conseguir fazer isso e ter retornos melhores. Então, é nessa esfera que a gente atua. Agora, em escritórios grandes, por exemplo, é possível até ter áreas comerciais, né, dedicadas realmente à busca de novos clientes, né? Em escritórios menores, a gente pode trabalhar a questão do próprio sócio, eventualmente, o próprio advogado que atua, aprender algumas técnicas, né, entender um pouco como funciona o mercado, como ele pode buscar novos clientes no mercado e fomentar o seu negócio, né? Em empresas, a gente já está falando de clientes internos, né? Então, geralmente clientes internos, pode ser que tenha clientes externos, mas geralmente a área jurídica, o departamento jurídico dá muito suporte para clientes internos. Então, como tratar isso? Como eu consigo abordar isso de forma sistêmica dentro do negócio, numa linguagem corporativa? E isso é importantíssimo, né? Claro aí que, esclarecendo também, né? Quando você fala aqui de venda do advogado, nós estamos tratando, evidentemente, porque hoje se fala tanto de corrupção no Brasil, nós estamos falando, evidentemente, de venda do serviço do advogado. Porque a conotação que se dá, aquilo que se fala é terrível hoje. Então, sem dúvida. Tem esclarecimento que talvez não seria nem necessário, mas, evidentemente, estamos falando aqui de uma questão de venda do trabalho, do serviço que é prestado pelo advogado, né? Sem dúvida. E uma outra situação, você disse agora há pouco a questão do advogado autônomo, né?
Como fica essa questão da alta performance? Porque você disse agora de um grande escritório, de uma empresa de advocacia, que nós temos aqui na cidade de Bauru, muitas delas, mas vamos nos direcionar agora para o nosso telespectador, o advogado autônomo que está ali sentado na sua sala, na sua casa, nos vendo, nos ouvindo, que nos prestigia. O que você diz para ele sobre essa aplicação da alta performance em relação ao advogado autônomo? Mas essa pergunta você vai responder só após o intervalo. Nós voltamos já já, não saia daí. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Hoje estamos falando especificamente da alta performance para a área jurídica. Debate o tema comigo, Dr. Alan Sato, que é advogado e coach. No bloco passado, eu havia lançado a seguinte pergunta: como fica a situação da aplicação da alta performance para o chamado aí advogado autônomo? A pessoa que está nos assistindo é autônomo, um advogado autônomo, às vezes um recém-formado, está começando sua vida profissional. O que dizer para esta pessoa sobre a aplicação da alta performance em relação a ele que é autônomo? Bom, César, nas sessões de coaching principalmente, que é um encontro que eu tenho específico com os advogados, né, um coaching com os advogados, eu pude perceber que muitas vezes os advogados eles fazem uso de grandes técnicas, mas se deparam com outros problemas de crescimento e de performance que não têm a ver necessariamente com direito, né? O mesmo fenômeno que acontece com escritórios de advocacia e algumas áreas jurídicas, né? É aquela de eu venho do direito, mas esqueço de todo o arcabouço que acompanha o direito, né? Acontece também da mesma forma com o advogado autônomo, né? Então, a ideia é que esse advogado ele possa também ser capacitado com outras metodologias, técnicas, que não são técnicas de direito, são técnicas realmente de gestão do próprio negócio, gestão do trabalho e, obviamente, extrair ainda assim o melhor dele, da motivação, da energia, do anseio que ele tem em gerar frutos com aquele trabalho dele, em atender primordialmente seu cliente, enfim. Isso também é uma composição para melhor atuação do advogado autônomo. Então, não se trata apenas de uma formação jurídica, mas uma capacitação técnica, uma aprendizagem, um amadurecimento da prestação de serviço como advogado autônomo. Sem dúvida, isso é extremamente importante, porque mesmo sendo autônomo, ele ali sozinho, vamos imaginar assim, ele deve tratar aquela sua profissão, aquela função que ele está exercendo ali, na verdade, como um verdadeiro negócio. Sem Pode dúvida. ser um negócio pequeno, mas, como bem falado para você, aplicações de técnicas para alavancar ainda mais aquele negócio. Jamais poder pensar aquela atuação como sendo o quintal da casa dele, vamos Sem dizer dúvida. assim. Né? Sem dúvida. E pensando nessa situação de empreender, seja o autônomo ou agora em relação aos escritórios de advocacia, no meu ponto de vista, existe uma palavra que é chave. Eu levo essa palavra na minha vida para ser aplicado em tudo que eu penso, profissionalmente e pessoalmente. A palavra é planejamento, porque planejar é extremamente importante, seja na esfera pessoal, seja na esfera profissional, seja lá onde for. E eu te pergunto, como é que fica essa questão da alta performance, o planejamento em relação aos escritórios? É interessante, porque geralmente nas empresas, as áreas jurídicas, departamentos jurídicos, eles já têm o seu planejamento dentro da composição do planejamento estratégico das empresas. A gente também participa. Agora, o olhar mais dedicado aqui é o planejamento estratégico de escritórios, né? Hoje, os escritórios eles planejam muito pouco e quem planeja, como eu disse, sai na frente, né? Sai na frente por quê? Planejar significa você otimizar os seus recursos, você gastar melhor os recursos financeiros que você tem. Imagina se você está entrando no supermercado sem uma lista, né? Então, às vezes, já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, a gente entra lá, eu tenho uma lista, eu preciso de arroz e feijão, né? Entro no supermercado, compro zilhões de coisas e talvez não compre o arroz e feijão. Agora, quando eu entro com uma lista, eu consigo entrar, pontualmente comprar o arroz e feijão e voltar. Nisso eu tenho uma economia de tempo, uma economia de recursos, uma economia da minha energia, da energia aplicada àquela tarefa e consigo, com essa economia de recursos, fazer outras coisas, outras implementações, né? Acontece a mesma coisa no ambiente jurídico, né, com as áreas jurídicas, né, no escritório. O escritório muitas vezes gasta energia com muitas coisas, né? Acha que pelo fato de estar fazendo X, Y, Z implementações, ele está crescendo e na verdade não é o que acontece.
porque essas implementações não têm a ver com o caminho que está sendo criado, não levam aonde se quer chegar, e esse é o problema. É outra situação aí, pela sua fala e pelo que você falou no primeiro bloco, tem uma questão aí, né? Você falou esse dispêndio de energia. Quando a gente fala de dispêndio de energia, quando nós falamos em dispêndio de energia no trabalho, profissionalmente, isso envolve a ocupação de tempo. Você tem um tempo para fazer determinada atividade. Ou seja, hoje nós temos pouco tempo. As pessoas acham que o dia, ao invés de 24 horas, parece que tem 12, porque não dá para fazer tudo que tinha que fazer no dia, né? É impressionante. Então a questão é a seguinte, já que foi falado aqui de planejamento, eu te pergunto também, como fica essa questão do planejamento ou gestão do tempo, essa questão da alta performance, falando da gestão ou planejamento do tempo, é possível, vamos dizer assim, a palavra entre aspas, economizar tempo? Como que se aplica isso? Sem dúvida, César, isso aí é possível. É possível, pode ser aprendido também, é uma habilidade que se conquista, né, junto com metodologias aplicadas. Então, de acordo com o seu negócio, com a característica, a cultura do seu negócio, a sua forma de trabalho, procedimentos implementados, seja em áreas jurídicas de empresa ou em escritórios de qualquer porte, é possível implementar técnicas para otimizar o seu tempo, para gerar um maior aproveitamento do seu tempo. Então, são técnicas que são aplicadas. Juntamente com isso, um maior foco naquela tarefa que é principal, dentro de uma escala de prioridades, por exemplo. Então, são técnicas que são aplicadas. Sem dúvida alguma, tempo é dinheiro. E você saber utilizar o seu tempo de forma adequada significa que você vai ter mais tempo ao final do dia para investir mais, fazer novas implementações e ampliar talvez o seu negócio. Uma outra situação que hoje nós vemos aí, né, saindo um pouco da questão da alta performance, e uma terminologiazinha que está em alta é a questão do coaching, né? Muito se fala de coaching, disso, daquilo. Como é que fica, eu gostaria que você explicasse como é que fica a questão do coaching para advogados. É interessante, né? Eu venho atendendo bastante clientes no coaching, né? O coaching é uma ferramenta fenomenal para aquelas pessoas que se deparam já há algum tempo com alguma dificuldade, ou até aquelas pessoas que desistiram de sonhar, por exemplo, né? Eu tenho dificuldade para alcançar o meu sonho, às vezes eu tenho dificuldade até para sonhar, né? E o coaching é uma ferramenta que vai te destravar para isso, né? É possível, por meio do coaching, você encontrar a sua melhor forma para conquistar aquilo que você quer conquistar. Então, hoje, o coaching serve para absolutamente tudo aquilo que tem te incomodado, né? Então, ele traz leveza para o seu dia, ao mesmo tempo que traz foco e dedicação para aquilo que você quer realmente construir, que vai fazer a diferença para a sua vida. Isso faz diferença para a contratação de profissionais? Na contratação de profissionais, em relação ao coaching, se você tiver um trabalho de coaching, certamente você vai ter um bom desempenho se isso foi tratado nas sessões de coaching, né? Agora, o que a gente faz lá na consultoria é uma contratação dedicada para o âmbito jurídico. Então, contratar bem é essencial para você ter um bom desempenho, ter uma equipe de alta performance, né? Hoje em dia, as empresas contratam de forma muito amadora, as empresas, os escritórios de advocacia principalmente, contratam de forma muito amadora. Eu considero muitos aspectos técnicos e esqueço outras competências que são essenciais, são muito importantes para a equipe funcionar de forma sincronizada, para haver sinergia na equipe. Então, com isso, eu gasto muito dinheiro também demitindo, encerrando e também os prejuízos da própria falta de sincronia desses profissionais. Então, hoje, o que a gente tem feito? Uma contratação com um olhar mais carinhoso, mais dedicado, encaixando uma peça no quebra-cabeça da sua equipe. Então, é realmente encontrar a peça certa para o momento certo, com as competências adequadas para transformar o seu time num time de alto desempenho. É muito interessante. O tema, na verdade, daria para ficarmos aqui muito tempo falando, mas eu passo aqui para o nosso telespectador, né, ter o portfólio aqui sobre a sua empresa, Behave Law, né? Então, eu te pergunto, nos últimos minutos aqui, quem se interessou por tudo que nós falamos aqui de alta performance, coaching, o que você fala aí para o nosso telespectador da sua empresa, da Behave Law, o que você passa para os nossos telespectadores? Bom, primeiro dizer que realmente o programa é bastante extenso, né? E um fator essencial é que, primeiro, eu gosto de conhecer muito do negócio para depois aplicar qualquer tipo de solução. Então, realmente, os programas, acima de tudo, eles conseguem ser customizados, mesmo para todos esses programas que nós apresentamos. Falar a sua língua, falar a linguagem da sua equipe, de acordo com o seu planejamento ou aquele planejamento que nós vamos criar. Então,
os programas podem ser customizados, né? E quem tiver mais interesse, pode me procurar ou pelo telefone 30 10 12 00, na própria Behave, né? Ou então enviar um e-mail para alan@behaveconsulting.com.br. E aí você pode me mandar um e-mail, eu entrarei em contato e vai ser um prazer te receber, um prazer conhecer um pouco mais do seu negócio e entender como nós podemos criar juntos aí maiores possibilidades aí de retorno para você e, acima de tudo, um benefício muito grande para o seu cliente. Maravilha, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui, dialogando com os nossos telespectadores que sempre nos prestigiam. Espero que você, nosso telespectador, tenha gostado das informações passadas no programa de hoje, porque o programa, como eu digo, é feito para você, pensado em você, e qualquer situação que você queira comentar, crítica, sugestão, basta mandar um e-mail para direitoseu@fibbauru.br. Muito obrigado e até o próximo.